Deixa eu aproveitar e encorajar você a o dia 1º de maio. Creio que a gente está aí com 60%, que foi a última atualização que eu recebi. Nós temos 60% das. Ei, nós temos 60%, está muito alto para mim, tá? Não sei se para vocês aí. Tá alto também? Está alto. Nós temos 60% das vagas já preenchidas. Então, se você tem intenção de ir, dá uma ligadinha aqui para a secretaria, dá o seu nome. Se você não tiver nenhum valor já para garantir a sua vaga, você marca uma data, né? Olha, vou pagar tal dia e a gente vai segurar a tua vaga até aquele dia. As vagas são limitadas, vai chegar um momento que não tem jeito, tem que parar, porque senão o valor do sítio vai aumentando, então a gente botou um teto aí. Então, se você tem essa intenção, vai lá e faz a sua inscrição. Vai ser um dia bem bacana. Queridos, capítulo 3, verso 12 em diante, nós vamos entrar hoje no segundo juiz de Israel. A palavra de Deus diz assim: mais uma vez os israelitas, eles fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera, o Gerá. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e tinha amarrado na sua coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem gordo, muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: eu tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude então aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: eu tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada na sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou nela, sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e o encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo as suas necessidades no seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles os seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Deixa eu ler o verso 31, porque ele não faz parte do cenário aqui, mas ele está solto, né? Talvez o texto, não sei, mais curto, que vai falar de um juiz. Aí vamos colocar esse título nele, embora o texto não diga. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma agulhada de bois. Ele também libertou Israel. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite em que o Senhor nos trouxe aqui, e eu peço ao Senhor que a Tua palavra
ela seja aplicada de uma forma poderosa, de uma forma significativa no coração dos teus filhos. Nos dê luz sobre o texto, ilumina a nossa mente, o nosso coração e torna aquilo, ó Deus, que é simples, que é humano, torna isso poderoso e eficaz na vida das pessoas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, antes da gente entrar no texto, essa narrativa que fala desse juiz, Eude, pensei que você tinha trazido para mim, rapaz. Não foi, você não trouxe para mim, não é possível. Então você vai para o céu, ganhou uma estrelinha. E existe muita ironia aqui nesse texto. A gente não vai trazer todas para o primeiro plano, não é? Mas a narrativa ela é muito cheia de ironias e talvez nós, não é, aqui brasileiros, ocidentais, século XXI, a gente está muito distante do entendimento dessas coisas. Mas aqueles que leram essa narrativa, aqueles que leram o texto do juiz, sabiam exatamente do que estava tratando cada vez que ele fala de alguma parte dessa narrativa. Então, o que nós temos aqui, nós vamos chamar, em primeiro momento, da segunda amostra de caso, que acontece depois que houve aquela introdução onde o escritor apresenta o ciclo. Esse ciclo vai permanecer, vai emoldurar todo o livro de Juízes. Os israelitas pecam, eles se envolvem com ídolos, eles são subjugados pelos seus inimigos, diante do sofrimento, da dor, eles clamam ao Senhor, e aí vem Deus, manda um libertador, o libertador liberta, não é? E aí esse libertador morre e o povo volta a pecar. Isso aconteceu no caso de Otoniel. Otoniel morreu e o povo voltou a pecar, que foi o primeiro juiz, e agora nós estamos aqui na segunda amostra de caso, que ela é bem parecida com a primeira, se a gente considerar esse ciclo. O texto diz que, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Ele não está dizendo o que é, mas, baseado em tudo que a gente já viu até aqui, é o envolvimento com ídolos. Então, Otoniel morreu e os israelitas voltaram às suas práticas idólatras. E, diante disso, o Senhor, então, deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Alguns comentaristas chegam a dizer que a tradução da palavra aqui é a ideia de que Deus vendeu Israel para esse rei aqui. Não é? Então, a história que vai se suceder aqui com Eude, ela é muito parecida com o que aconteceu com Otoniel, se a gente entender à luz desse ciclo, mas ela não é igual, ela tem muitas diferenças. Eglon, ele foi um tirano muito mais impiedoso do que o anterior, né? Embora o nome do anterior, Cusã, Rishaim, significa duplamente iníquo, mas o que Eglon fez com Israel foi muito mais severo, foram 18 anos de cativeiro. O nome Eglon, ele traduzido, eu não sei se isso também é irônico, se isso tem a ver com o próprio rei, significa bezerro cevado, né? E ele aqui, o texto fala que ele era um homem grande, um homem gordo, o texto usa essa palavra, né? Ele era um homem gordo, né? Tanto que a faca, quando entrou, a gordura fechou dentro dele e sumiu. É claro que existem variáveis aí de entendimento disso, tá? Mas são reis diferentes. E Eglon foi um rei muito mais severo com o povo de Israel. E a gente vai ver também que existe uma diferença muito significativa entre Otoniel e Eude, porque são pessoas diferentes e usadas por Deus de uma forma totalmente diferente. E a consequência quase que natural da opressão que houve sobre Israel foi o quebrantamento. E é isso que Deus espera de nós. A opressão que vem sobre Israel, no texto de Juízes, ela vem como uma disciplina muito graciosa e muito misericordiosa da parte de Deus para tratar desse povo. A esperança é que o povo de Israel entenda que viver fora dessa comunhão com Deus, dessa aliança com Jeová, vai resultar em dor e em sofrimento. Então, a expectativa é que eles, reconhecendo isso, eles se voltariam, então, para o Senhor em arrependimento, em quebrantamento, em lágrimas, entregando as suas vidas a Deus, mas, infelizmente, isso voltava no ciclo e eles caíam de novo. A opressão agora é mais forte, porque não é apenas um povo. Não é um povo que vem contra Israel, é uma aliança de povos, igual aconteceu com Abraão.
Abraão, 5 reis se juntaram e Abraão teve que enfrentar 5 reis com 300 homens. Aqui a gente também está vendo uma aliança de povos. E uma aliança de povos que já deveriam ter sido eliminados no meio de Israel, mas que agora eles se juntam e eles se constituem como espinhos nos olhos e na carne daquele povo que é o povo de Deus. E uma dessas alianças foi com os amalequitas. E essa aliança é significativa, porque se você pegar aí Deuteronômio 25, eu acho que eu não anotei errado, tá, Helder? 25, 17, eu estou com o texto escrito aqui, mas eu estou com a impressão que talvez eu tenha... Não, esse aí mesmo, está igualzinho o meu. Olha esse texto, Moisés falando para o povo. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram com vocês no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados, exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Eles não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá para dela tomar posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. E ainda tem uma advertência: não se esqueçam. Mas eles se esqueceram. Mas eles não eliminaram os amalequitas. E agora os amalequitas vêm com essa aliança juntamente com Eglon, Moabita, e vai atacar o povo de Israel. Então observa que uma série de pecados, isso é importante para nós, porque uma série de pecados, eles vão se juntando e colaborando para o declínio e para a amargura de um povo que devia ser vitorioso. À medida que eles vão coabitando com o pecado, à medida que eles não vão tirando do seu meio e cumprindo a palavra de Deus, essas coisas vão se reorganizando na história deles e começam, então, a provocar dor e sofrimento. E isso acontece com o povo de Deus como um todo, com igrejas, com famílias, com o indivíduo crente. Sempre que nós admitimos o pecado em nossas vidas, sem a gente tratar dele, sem a gente procurar erradicar esse pecado, a gente corre o risco de nós vivermos como crentes sem frutos. E não só como crentes sem frutos, mas oprimidos pela própria vida. E muitas vezes sem saber dar respostas espirituais adequadas às demandas que naturalmente existem e que nos oprimem durante a vida. Porque o pecado acumula-se tanto diante de nós e na nossa vida, e a gente não vai eliminando isso do nosso meio, do nosso coração e da nossa mente, que quando nós nos sentimos pressionados pelas circunstâncias da vida, e isso é inevitável, a gente não sabe dar uma resposta espiritual adequada, não é? Outro dado interessante aqui é que essa aliança de povos, ela faz o mesmo caminho, ou pelo menos parece ter feito o mesmo caminho que Josué fez, até chegar a esse ponto, quando Josué entra na terra prometida, ele passa por Jericó, o povo de Deus vai avançando, agora eles estão lá na frente já, muita coisa já foi feita, e parece que os moabitas, sob a direção de Eglon, ele vem fazendo o mesmo percurso, não é? O texto diz que Eglon, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio, derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Essa cidade das palmeiras é uma referência a Jericó, alguma parte de Jericó. A história, ela diz para a gente que Jericó só vai ser reconstruída lá na frente. Mas parece que aqui Eglon já pegou uma parte disso, já montou um acampamento, uma base, ou seja, ele está passando pelo caminho do povo de Deus. E essa cidade das palmeiras, né, se ela realmente é uma referência a Jericó, é o local onde Deus deu a primeira grande vitória a Josué. Deus operou milagre ali naquele lugar. Deus fez com que esse povo entrasse naquela terra sem lutar, naquela cidade sem lutar, não é? E no lugar onde Deus, então, entrega Jericó nas mãos dos israelitas, agora o inimigo de Israel toma conta e Deus entrega os israelitas na mão do seu opressor. Então, tudo isso é muito irônico para aqueles que estão lendo e entendem tudo isso. Nossa, a gente não passou por esse lugar? Nossa, o nosso povo não conquistou essa cidade. Olha, nós estamos caindo onde Deus nos levantou. Será que está acontecendo alguma coisa com a gente? Não é?
Então, a gente precisa observar aqui que o narrador está levando os seus leitores a refletirem sobre os perigos da desobediência à palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. É como se ele estivesse dizendo, olha, gente, vamos olhar, vamos perceber, vamos dar atenção às consequências que são resultantes da desobediência. É por isso que eu sempre digo que ser crente não é só vir a uma igreja. A gente pode fazer ajuntamento religioso aqui, mas isso não diz do ser igreja. Isso não diz do ser povo de Deus. Os crentes precisam aprender a conhecer a Deus e a conhecer a palavra de Deus. E se uma igreja anda segundo a vontade de Deus, ela vai cumprir o seu propósito. Ela vai ensinar as pessoas a guardar as palavras de Jesus. Ela vai discipular outras pessoas para que essas pessoas se tornem semelhantes a Jesus. Ela vai batizar pessoas que foram alcançadas por Cristo. E Deus, ele vai acrescentar essa igreja aqueles que hão de ser salvos. Você quer que coisa maravilhosa? É Deus acrescentando a igreja. Você já pensou um fenômeno desse? Você lembra lá do livro de Atos, como é que foi? Que é Deus, tá? Por isso que muitas vezes a gente diz, eu já fui em vários congressos sobre método de crescimento de igreja, eu já conversei com inúmeros colegas sobre essas coisas, e por isso que de tudo a gente sempre diz, olha, é Deus que dá o crescimento, não é método que faz a igreja crescer, porque quem traz a pessoa é o próprio Deus. Mas Deus leva pessoas para lugares onde essas pessoas serão alimentadas, onde essas pessoas serão tratadas, onde essas pessoas aprenderão a servir ao Senhor Jesus. Por isso que a igreja precisa conhecer o seu Deus e a igreja precisa aprender a obedecer a palavra do seu Deus. E quando eu digo a igreja, não caia nessa ilusão de uma instituição abstrata. O que é uma instituição? O que é uma igreja? Ela pode ser uma abstração. O que é o governo? É uma abstração. Mas quando a gente fala igreja, além desse conjunto de pessoas que aqui está, como um corpo, como um prédio, como um edifício, né, como a noiva de Cristo, essa palavra é para você enquanto indivíduo. É você que precisa ler a Bíblia. É você que precisa aprender a conhecer o seu Senhor. É você que precisa ter fome e sede da palavra a ponto de dedicar tempo e energia para se debruçar nos escritos sagrados e meditar na palavra do Senhor. E em meditando, em oração e sobre a luz do Espírito de Deus, se abrir mente e coração e falar para o Senhor, Senhor, o que essa palavra tem a ver comigo, com o meu povo, com a minha família, com a igreja que eu faço parte, como é que a gente põe isso em ação? Essas coisas é uma briga que precisa acontecer dentro de nós. Caso contrário, o nosso risco é ficar igual a esse povo. Acumular pecado, e essas opressões vêm sobre a igreja, e ela vem sobre o povo de Deus no mundo, e o povo de Deus não sabe como dar resposta espiritual às opressões que estão acontecendo com ela, e nós estamos vivendo isso hoje. A gente já está vivendo esse tempo de proibição das coisas, de pressão sobre a igreja. Hoje está muito leve, ninguém ainda está mandando nada, mas pode haver um tempo que essas pressões fiquem maiores, né? E o povo de Deus, então, precisa conhecer a sua palavra, não é? Então, depois de sofrerem 18 anos na mão de Eglon, o primeiro foram 10 anos, os israelitas então clamaram ao Senhor, eles voltaram-se para Jeová, eles voltaram para aquele que existe. Eles adoraram a deuses estrangeiros, eles se tornaram vassalos de um povo que lhes apresentaram esses deuses estrangeiros, mas agora eles se voltaram para o Senhor, o Deus verdadeiro e o único Deus. E Deus respondeu, então, ao clamor desse povo. Primeiro, Deus responde à desobediência deles, entregando eles na mão de Eglon, e agora Deus responde ao quebrantamento desse povo, dando a eles um libertador. E aí que a gente vai vendo que nesse livro, que às vezes aparecem frases, parágrafos, narrativas tão esquisitas, tão pesadas, como que a graça de Deus ressalta aqui. Mesmo esse povo sendo pecador, sendo um povo adúltero espiritual, Deus estende a sua mão para o povo. Isso mostra para a gente, uma máxima, né, que a gente sempre fala, e é um texto bíblico, diz disso também, né, que Deus ele não rejeita o coração quebrantado, né? Pecado, o pecador, todos nós somos.
mas o arrependimento, o quebrantamento, a decisão, a escolha por Deus, a escolha da entrega de vida, não a escolha de pertencer a uma igreja, não a escolha de pertencer a um sistema religioso, mas a escolha por Cristo, ela muda muita coisa na vida da gente. Deus trabalha e opera o milagre da transformação, da cura, do perdão, mediante essas relações de quebrantamento e de entrega de vida ao nosso Deus. Então, Deus respondeu ao clamor. Ele respondeu à desobediência com punição, mas respondeu ao quebrantamento e ao arrependimento, enviando um libertador. Não é? E Eude era esse libertador. E Eude era um benjamita. Ele é apresentado aqui para nós como um benjamita. Isso é significativo dentro da narrativa da redenção, dentro da narrativa do povo de Israel. Por quê? O primeiro o primeiro juiz, ele era da tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo mais proeminente, mais estrela, né? Rei Davi, Jesus, é uma tribo significativa demais. E os benjamitas, os menores. E aí, agora, você tem um rei de uma tribo proeminente, um juiz de uma tribo proeminente e um juiz de uma tribo pequena. E essa presença de um juiz benjamita, logo depois de um juiz de Judá, ela pode ser proposital ali para eles, e para nós é significativo, no sentido que mostra o ideal de Deus para o seu povo, ou seja, unidos. Deus não exige da gente uniformidade, mas unidade. É diferente. Todos nós somos pessoas diferentes. Aquelas 12 tribos eram 12 tribos diferentes. E o ideal de Deus é que essas pessoas que são diferentes, elas possam se unir no mesmo ideal, com o mesmo propósito, com a mesma visão. Esse é o ideal de Deus para nós. Nós estamos reunidos aqui dentro desse templo. Nós somos, 180, 200 pessoas que se reúnem aqui durante a semana, pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, mas que precisam ser unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo e na mesma missão. Não é? Esse é o ideal de Deus. Se você vê a história desses dois irmãos, Judá e Benjamim, não da tribo, mas da pessoa, tem um dado muito significativo lá em Gênesis, se eu não estou enganado, no capítulo 44 ou 45, que é quando eles vão ao Egito procurar comida. José é o governador, José não dá ainda a conhecer que é irmão deles, não é? Então eles vão lá, José vende para eles uns sacos de comida, eles colocam lá os cereais nos camelos, e José planta taças de ouro ali dentro do saco do Benjamim, e ele vai embora, e aí os soldados de José intercedem a caravana, acha essa taça, traz eles de volta e diz: agora eu vou prender Benjamim aqui. E aí Judá, numa atitude de amor sacrificial, ele entra na frente e diz: não, eu não posso voltar sem meu irmão. Então me permite eu ser seu escravo e libertar o meu irmão. Você vê dois muito unidos, duas tribos muito unidas. Esse é o ideal de Deus. Mas, infelizmente, o ideal de Deus muitas vezes é quebrado pelo pecado que existe em nós. Então a gente vai ver lá na frente, provavelmente no capítulo 20 de Juízes, 22, alguma coisa assim, que uma pessoa da tribo de Benjamim, ele vai e violenta uma moça da tribo de Judá. E aí as duas tribos irmãs quebram esse ideal de unidade de Deus e passam a viver em guerra. Né? Isso não é legal para o povo de Deus, tá certo? E aí, o escritor, então, destaca uma diferença em Eude. Eude era canhoto. O que é isso aí? Tá? Essa palavra que é traduzida para nós aí como canhoto, no original, é literalmente como se estivesse dizendo assim: Eude é um homem cuja mão direita dele não funciona. Essa mão não funciona, é uma mão amarrada, é uma mão improdutiva, uma mão impedida. É como se ele estivesse dizendo isso. Por isso que ele diz que Eude é canhoto. Tá? Só funciona a sua mão esquerda. Aí vem aquela ideia, né? O que significa dizer que Eude é canhoto? E existem duas propostas de entendimento para isso. E todas as duas propostas, elas vêm de pessoas que são boas no que estão fazendo, né? São pessoas com muita base para trazerem as suas propostas. Então, quando a gente tem duas propostas possíveis,
A gente bate no liquidificador e vê o que vai sair de ensinamento para nós. Por exemplo, tem um grupo que diz que Eude era uma pessoa deficiente. Ele não tinha nenhuma força na mão direita. E quem defende essa teoria são gente boas, pessoas feras, né? Que quando o texto diz que ele era canhoto, que a mão dele era impedida, que a tradução no hebraico é essa, mão impedida, mão amarrada, é porque estava dizendo de um homem deficiente. Ele só tinha a mão esquerda para trabalhar, a direita não funcionava, né? Mas tem outros aí que dizem que os benjamitas, que significa filhos da mão direita, a palavra Benjamim significa filho da mão direita. Olha só que doideira. Por isso que tem muita ironia aqui nessas entrelinhas, né? Eles dizem que, na verdade, os benjamitas, eles se especializaram em formar soldados ambidestros, pessoas que lutavam com as duas mãos. Então, ele não era deficiente, segundo essa teoria. Pelo contrário, ele sabia lutar com as duas mãos. E aí, se a gente pegar texto bíblico, você quer ver uma coisa? Coloca para nós aí 1 Crônicas 12, versos 1 e 2. Olha o que fala de soldados benjamitas. Diz assim o texto: estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Verso 2. Tanto com a mão direita como com a mão esquerda, eles utilizavam arco e flecha e a funda para tirar pedras. Eles pertenciam à tribo de Benjamim. Eles eram parentes de Saul. Olha só, está falando de pessoas que lutam com as duas mãos. Se você pegar Juízes 20, versos 15 e 16, que é aquela batalha que eu acabei de falar agora desses dois irmãos, olha o que o texto diz. Naquele dia, os benjamitas, os filhos da mão direita, mobilizaram 26 mil homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que vinham de Gibeá. Dentre todos os soldados haviam 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia tirar uma funda de uma pedra num cabelo sem errar. Entende isso, gente? Agora pega um cara que não tem quase cabelo igual a eu, vai ser difícil, né? Que eficiência, na verdade. Aí eu fico pensando, será que tinha 700 deficientes físicos da mão direita? Provavelmente não, né? Mas a gente vai bater isso tudo no liquidificador, ou seja como for, Deus usou um homem improvável, com habilidades únicas para libertar o seu povo que estava 18 anos oprimido. E isso é importante para nós, porque a gente aprende aqui que Deus muitas vezes usa pessoas improváveis. Muitas pessoas na igreja se acham pequenas, impossibilitadas, não habilitadas para determinadas coisas, e aí não servem ao Senhor. Fica ali naquela, eu não posso, eu não consigo, e Deus usa pessoas improváveis. Gente, preste atenção numa coisa. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Nós reverenciamos a adoração a Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o Salvador, é o Salvador de todo aquele que crê, e Ele foi um improvável. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa desse lugar? Pode vir alguma coisa boa daquela carpintaria? Ele era um improvável. Então, Deus usa pessoas que, às vezes, elas não são o padrão do uso de Deus aos nossos olhos. E eu creio que nós não precisamos de grandes habilidades para servir a Deus, mas sim um coração disposto a servir e a ser usado segundo a vontade de Deus, né? É claro que Deus usa pessoas habilidosas, eu vejo na Bíblia Deus usando pessoas capazes, mas eu vejo também Deus usando pessoas improváveis. Eu vejo na Bíblia Deus usando pessoas fortes, mas eu vejo Deus também usando pessoas que julgavam não ter nenhuma força. Eu vejo na Bíblia Deus usando homens corajosos, como Eude. Você vai ver que o escritor ressalta muito a coragem de Eude. Mas eu vejo também na Bíblia Deus usando pessoas medrosas. Então, quando você pega Gideão, que foi um juiz, nossa, Deus, é para eu ir mesmo? É eu ir, eu vou? Já pensou Gideão nessa situação? Eu vou, não vou, eu meto a faca no cara, não meto, o que eu faço? Bota o algodãozinho na árvore, se ele ficar molhado é para eu ir, se não fica... Então, Deus usa, não é? E Eude, então, nos ensina que toda habilidade ou toda deficiência que uma pessoa tem, ela pode ser usada pelo Senhor, basta a gente estar à disposição do nosso Deus. Eu acho que é isso que é a visão que nós precisamos ter, o coração disposto nas mãos
do nosso Deus. E aí a gente chega no ponto central aqui dessa narrativa, que é a eliminação do inimigo, né? Então Eude vai na presença do rei para levar aqueles tributos, provavelmente tributos agrícolas ou até pecuários, por isso que ele vai com muita gente, a coisa é pesada, né? E o escritor destaca particularmente aí que Eglon era um homem muito gordo. Tem alguns... É interessante que o escritor que defende a tese que Eude tinha um braço deficiente, ele defende a tese que há uma possibilidade de que Eglon não era gordo, ele era forte. Ele quer destacar muito a coragem do Eude. Então, mas está ali um rei gordo, de tanto se alimentar com os tributos de Israel. São 18 anos comendo nas costas de Israel. Israel vai levando o seu tributo, e Eude fez uma espada de 45 centímetros e escondeu na coxa direita. Presta atenção nisso. Olha a técnica da coisa qual que é, tá certo? Se você é destro, você põe a espada aqui. Então, você pega a espada e puxa daqui. A maior parte das pessoas eram destras. Os guerreiros fortes eram destros. Então, normalmente, as pessoas andavam com a espada aqui. Eude inverte. Então, ele tem condições de pôr uma roupa que tampa essa espada aqui e o seu lado direito fica à mostra. Ou seja, ele é um homem que não está apresentando nenhuma suspeita. Por isso que ele consegue ficar sozinho com o rei. Ele não tem suspeita. A mão forte dele é a esquerda, mas o cara não sabe. Então, ele está ali, a espada está escondida aqui, a mão direita está livre, não tem nada para ser puxado, então pode se aproximar de mim, não é? Então, ele vai ali, isso facilitou o ataque surpresa, ninguém ia imaginar que alguém pudesse atacar com a mão esquerda naquele momento, e Eude, então, manda os seus ajudantes saírem, ou seja, ele fica sozinho, o escritor está mostrando, olha a coragem desse homem, né? Ele não precisa de ninguém para ajudar ele, ele vai fazer o serviço sozinho. E aqui Eude nos ensina mais uma lição, Deus também usa pessoas corajosas, né? Nós precisamos de coragem para agir em nome do Senhor, e a gente observa aqui como que é diferente Eude de Otoniel, porque a gente não tem nada aqui dizendo que o Espírito do Senhor se apossou de Eude, como se apossou de Otoniel. Otoniel foi passivo. Ele estava lá, de repente o Espírito do Senhor vem e ele liberta Israel. Mas Eude não tem isso, é ele e ele. É a coragem de um homem. Não tem nada de extraordinário na força dele. É simplesmente a coragem de um homem. E ele fez isso nessa coragem. O espírito que Deus dá ao crente é o espírito da ousadia. E nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos e orar ao Senhor e nos apresentarmos diante do Senhor. Nós temos ousadia para viver como crentes num mundo corrompido e nós temos ousadia para falarmos de Cristo para as pessoas. Deus nos dá esse espírito. O crente não precisa ter medo de nada, não é? E aqui eu quero aprender ainda mais uma lição com o Eude. Nós precisamos usar todas as oportunidades que nós temos para fazer a obra do Senhor. Então, Eude foi lá levar um tributo e aproveitou para libertar Israel de uma tirania de 18 anos. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse, olha, prega a palavra, esteja preparado a tempo, a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência, com toda doutrina, ou seja, todas as oportunidades, elas são importantes para a gente falar do amor de Deus para as pessoas. A gente nunca pode perder essas oportunidades. As pessoas que Deus coloca na vida da gente, as pessoas que Deus permite que sente com a gente, que cruze o nosso caminho, que visite a nossa casa, que trabalhe ao nosso lado, todos são oportunidades que Deus nos dá para falar do seu amor, não é? Todas as oportunidades são importantes para a gente, às vezes, convidar uma pessoa para vir a um culto. Às vezes você não sabe falar de Jesus, não tem, é meio travado, mas Deus te dá a oportunidade de você convidar essa pessoa para um dia, olha, vamos lá na igreja, vamos conhecer outras pessoas, vamos ouvir uma palavra, é uma música que pode tocar no coração. Deus pode usar tudo, a gente nunca pode perder as oportunidades. O texto diz, então, que Deus... o texto diz que depois Eude, então, crava a espada na barriga de Eglon, ele foge para as montanhas
E ele então chama Israel para a guerra. Ele diz: siga-me, ordenou Eude, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Veja bem, como eu falei, no caso de Otoniel, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Isso não acontece com Eude. E aqui Eude ensina uma outra lição para a gente. Nós precisamos colocar fé em ação. Isso é fé. Ele teve fé para encarar Eglon, e ele teve fé para convocar o seu povo e dizer com toda ousadia: Deus já nos deu essa vitória. Deus já entregou Moabe nas nossas mãos. Isso é fé. Ele teve fé nas duas partes do seu ato. Não é? Ele teve fé quando ele afirmou que Deus, a despeito de não ter mandado ele fazer, porque o texto não tem uma alusão clara de que Deus enviou ele a Eglon, pelo contrário, diz que foram os israelitas que mandaram ele lá. Não é? Mas ali, ele coloca a sua fé e a sua coragem em ação. E olha como que esse homem nos ensina, né? Deus usa improváveis, não devemos perder oportunidades e devemos pôr a nossa fé em ação. Então, de tudo que a gente ouve sobre Eude aqui nessa narrativa, essa narrativa nos ensina que, confiantes de que Deus busca o melhor para o seu povo e de que Ele é superior a toda a oposição, nós precisamos exibir uma fé corajosa e promover a causa do nosso Deus com coragem. Pela fé, a gente deve estar disposto a promover os propósitos de Deus, aproveitando corajosamente todas as oportunidades que a providência de Deus nos oferece, com a confiança no coração que nós podemos superar todas as adversidades que podem surgir no nosso caminho como povo de Deus, com coragem, com fé, com determinação e com a certeza de que nós estamos trabalhando para o Senhor. Como é que a gente conclui isso aqui, tá? Deus usa improváveis. Eude foi um deles, e o Sangar foi outro. O que esse cara está fazendo aí? É um versículo. Eu fui dar uma lidazinha sobre Sangar, eu descobri que nem israelita ele não é. É um estrangeiro, que apareceu ali do nada. Você sabe o que é uma agulha de boi? É um instrumento que deve ser desse tamanho, mais ou menos, de tocar boi. Você imagina que um cara com um negócio desse matou 600. É um troço estranho isso, né? Um estrangeiro matou 600 filisteus com uma ferramenta de tocar boi. Deus usa pessoas como nós na sua obra. Esses homens não eram extraterrestres. A obra de Deus... A obra é de Deus, mas ele realiza essa obra com a participação do ser humano. Ele não depende de nós para fazer, mas nós estamos na jogada. E Deus usa. Deus vai usar o seu povo, a sua igreja, os crentes, para falar do seu amor a outras pessoas, para edificar, para discipular, para visitar, para amar, para abraçar, para cuidar. Deus vai usar pessoas. Deus vai usar pessoas para que, com ousadia, pregue a palavra em tempos difíceis. É Deus que vai usar. Quando você está, por exemplo, dentro de uma faculdade, se você faz faculdade ou dentro de uma escola, Deus vai usar você lá, com toda ousadia, lá, quando a gente realmente se coloca com o coração nas mãos de Deus e com coragem. Deus vai usar no trabalho, na empresa, no vizinho. Quem é? O seu povo, não é? Então aproveite todas as oportunidades que Deus dá a você e ponha a sua fé em ação. Gente, nós estamos precisando viver isso. Pôr a fé em ação. Senão, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar igual um bezerro cevado. Mas não é de comida, não. É de ensino. Igual um bezerro cevado. E nós vamos olhar por os improváveis de Deus e vamos fazer igual Eglon, o bezerro cevado. Nós não vamos dar valor e importância ao que Deus está fazendo através das pessoas. E a gente vai olhar para aquilo e não vai entender
o que está acontecendo. Nós estamos precisando botar fé em ação. Nós estamos precisando andar nas mãos de Deus. Amém? Próxima quinta-feira, ou essa ou a outra, nós vamos falar aí agora de Débora. Vai entrar outra improvável no jogo. É uma mulher que entra, talvez, na falha dos homens. Não é? Talvez ela entra na falha dos homens. E ela vai encorajar os homens a fazer o que tem que fazer. Não é? E vamos ver na próxima semana, no próximo encontro nosso, o que Débora nos ensina aqui na palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Eu peço que o Senhor aplique essa palavra no coração dos teus filhos e que, ó Deus, encoraje-os a coragem, a fé, colocar em ação, ó Deus, aquilo tudo que o Senhor tem dito para nós, tem falado aos nossos corações. Nós estamos à disposição do Senhor, com o coração nas mãos do Senhor. Visita a tua igreja. É o que nós pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pai.